O exército vai abandonar completamente o Bolsonaro em breve, porque se já havia o desconforto com a presença do Mauro Cid nos esquemas, agora a situação piorou, porque o pai do Mauro Cid, que sempre falou para os generais que o filho era um perseguido político, também está envolvido nos esquemas, o que revoltou os generais. E sem o apoio do exército, eu vejo que vai ficar muito mais fácil para o Bolsonaro ser preso, corroendo ainda mais o capital político dele. Por isso que a partir de agora, eu acho que a gente pode começar a fazer algumas análises políticas para o futuro do Bolsonaro. Porque quem vai querer se associar a alguém que está preso e caçado? O capital dele vai deteriorar ainda mais, afetando diretamente a disputa de 2024. Na sua opinião, quais vão ser os desdobramentos políticos das situações que envolvem a prisão de Bolsonaro? Isso vai afetar o capital político dele? E outra, o exército vai abandonar Bolsonaro? Sem a presença do exército ou apoio do exército, a prisão do Bolsonaro fica mais fácil? Então deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja abandonado e se inscreva no canal. A pressão do exército, pessoal, ela já estava crescendo por conta da participação do Mauro Cid no esquema do Rolex. Que o Mauro Cid, quando saiu a reportagem que o Mauro Cid tentou vender o Rolex, o exército começou a fazer uma pressão para que o Cid fizesse uma delação premiada, para explicar essa situação. Para quem o Cid estava tentando vender, o que ele ia fazer com o dinheiro e para quem o dinheiro ia. E aí nós ficamos sabendo que o Mauro Cid ele chegou a vender um relógio que o Frederico Vassef tentou que recomprou depois do comprador que eles haviam vendido. Aí o Fred Vassef emitiu uma nota falando que ele nunca vendeu joias. De fato, ele nunca vendeu. O que ele fez, ele comprou as joias de volta. E todo esse caso repercutiu muito mal, a imagem piorou por parte do exército, porque o exército agora está envolvido com venda de joias. A imagem da corporação ficou muito pior, que já estava bem desgastada por conta do governo Bolsonaro, com Heleno e principalmente o general Pazuello. A nova operação da Polícia Federal aumentou ainda mais a crise com os militares. Porque, de modo inédito, a Polícia Federal vasculhou a casa de um general. No caso, o general Mauro Lourena Cid, o pai do Mauro Cid. Segundo as informações que nós temos, essa operação caiu como uma bomba na caserna, provocando ainda mais desgaste, porque nós temos um general que tinha o papel de encontrar compradores para vender as joias do Bolsonaro, que o filho iria vender. Pegou muito mal toda essa história. E ele ainda ficava conversando com os pares para articular formas e jeitos de salvar o filho, porque estava acontecendo. O general Cid, ele conversava com os generais para falar que o filho ele era um perseguido político e mais ainda, nós temos que ter apoio para pressionar o judiciário a soltar o Mauro Cid. Mas, pessoal, quando houve a operação de sexta-feira, a situação do pai do Mauro Cid ficou assim muito mal. Porque o cara falava, né? Não, meu filho é um perseguido político, o meu filho está sofrendo uma pressão do Alexandre de Moraes. E agora nós ficamos sabendo que não só o filho vendia joias, como o próprio pai do Cid ajudava na venda. Tem lá uma imagem do pai do Mauro Cid no reflexo de um objeto que ele estava tentando vender. Então nem tem como ele tentar se defender. Ele tá lá, ele tá envolvido. O Guilherme Amado, que é o colunista do Metrópolis, disse que um dos militares, dos generais, que estava caindo no papinho do pai do Mauro Cid, que o filho era um perseguido político, está simplesmente fulo da vida com o general Cid, porque eles se sentiram enganados. Então assim, ridícula a situação. E os militares não vão querer ter mais desgaste na imagem da corporação. E isso vai fazer com que eles abandonem completamente o Bolsonaro. E aí, sem a proteção dos militares, a prisão vai ficar muito mais fácil. Porque o Bolsonaro, durante todo o mandato, ele sempre usava a imagem dos militares como um escudo de proteção. Porque ele sempre quis dar a entender que as tropas o protegiam. A gente falava no começo do canal que havia um jogo de sombras do Bolsonaro. Quando você faz um jogo de sombras, né, aproxima de uma fonte de luz, a sombra projeta e fica um negócio grandão. Mas na verdade o objeto é pequeno. E a mesma coisa acontecia com o Bolsonaro. Ele queria demonstrar força, eu tenho apoio dos militares, então não queiram me tirar do impeachment, porque se vocês me tirarem do impeachment, além do Mourão, que é o militar, assumir o poder, vai haver uma revolta, um golpe de Estado. Ele jogava com falsos traumas, ou atuais, que têm respaldo no passado. Então ele queria sempre mostrar que as Forças Armadas poderiam se revoltar, fazer um levante caso ele caísse ou caso ele fosse preso. Mas agora não existe mais isso. Ou em breve não vai existir. Não vai ter nenhum constrangimento. Os militares eles vão entregar o Bolsonaro para a prisão.
eles vão entregar o Bolsonaro para salvar a própria reputação, porque Bolsonaro sempre foi um mau militar e sempre causou muito desconforto, até mesmo no general Augusto Heleno, ter um idiota como o Bolsonaro, nas palavras do Heleno, como sendo o presidente da República mandando nos militares. Foi uma humilhação que continua enquanto os militares continuarem virtualmente protegendo Bolsonaro. Essa situação provocou um alerta no PL, pelo seguinte: a cassação do Bolsonaro já tinha provocado desgastes, agora a prisão vai provocar ainda mais. Segundo a Bela Megali, do jornal O Globo, o PL acendeu o sinal de alerta recentemente porque eles começaram a ver que lideranças de direita, ao invés de migrarem para o bolsonarismo, começaram a migrar para o centro. Isso após a cassação do Bolsonaro. E o que chamou a atenção foi que o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro, começou a receber algumas pesquisas internas do MDB que a sua proximidade com o Bolsonaro poderia lhe tirar votos na disputa de 2024. Então ele tenta um apoio calculado do Bolsonaro, ele mantinha uma distância calculada, ele falava que seria muito bom ter o apoio do Bolsonaro, mas ele se dizia não bolsonarista. Eu concordo com algumas coisas, mas não com outras, porque o apoio de Bolsonaro é um apoio tóxico. E vocês sabem que o Bolsonaro, ele é o grande trunfo do PL para trazer candidatos, trazer políticos para dentro da legenda para poder disputar 2024, para aumentar a quantidade de prefeituras para quase 1.500, de 1.500 a 1.800, porque o PL tem a pretensão de em 2026 aumentar ainda mais a bancada, fazendo uma bancada de 120 deputados. Por isso que eles têm colocado muito dinheiro no Bolsonaro. Só que tudo isso pode cair por terra ou ir por água abaixo, porque Bolsonaro ele é um Titanic que afunda. Quem que vai querer se associar a um político que está cassado e tem a prisão dada como certa? Ninguém. Porque se a cassação do Bolsonaro já provocou um impacto negativo na imagem, imagina a prisão. Quem que vai querer se associar a Bolsonaro, sendo que o futuro é incerto? Na verdade, os aliados do Bolsonaro já dão como certa a prisão. Não é nem mais uma questão de se o Bolsonaro vai ser preso, mas sim quando o Bolsonaro será preso. Então por que eu vou me associar a Bolsonaro, vou querer ter a imagem dele, sendo que ele pode estar preso em 2024 e ele pode não subir no palanque comigo? Não faz sentido. E aí eu posso pegar a imagem de bolsonarista, posso pegar a imagem de um ladrão de joias, porque diferente do Lula não tinha provas, aqui no Bolsonaro tem provas robustas. E não é só, pessoal, aí que tá a questão, não é só o caso das joias. Tem o caso das joias, tem o caso da falsificação, tem o caso da operação da PRF, e tem Walter Delgatti e Carla Zambelli. São muitas coisas que vão levar o Bolsonaro para ser preso. E aí, já começou esse abandono dos aliados. Porque se vocês forem pegar as mensagens e as repercussões nas redes sociais com relação à prisão, não a prisão, mas o escândalo das joias, elas não existem. As redes sociais sempre foram a principal trincheira de proteção do Bolsonaro. Eu acredito que todo aquele engajamento que nós tínhamos na época que ele era presidente da República era falso, era potencializado com dinheiro público, pelo menos essa é a minha hipótese. Essa hiperdimensão do Bolsonaro nunca existiu, essa super força dele nunca existiu, eram robôs que eles contratavam. Mas se vocês forem ver, aliados estão em silêncio. Isso foi uma ordem direta do Valdemar Costa Neto. Não se manifestem a respeito do Bolsonaro nesse caso. Porque há receios que e-mails que o Mauro Cid tenha trocado durante a campanha, né, possa pegar também o PL. O Flávio se manifestou muito pouco, o Carlos se manifestou também, falou lá uma bobagem, e o Eduardo permanece em silêncio. Mas um apoio muito tímido dos próprios filhos do Bolsonaro e também do próprio ex-presidente. É uma situação que gera um impacto político do Bolsonaro, frustra os planos do PL e dá uma bagunçada para o jogo eleitoral de 2024. Sem o apoio do Exército, Bolsonaro vai ter uma prisão sem qualquer tipo de constrangimento. E isso vai afetar demais o nosso destino político, pelo menos o destino político de 2024.